Obrigado, Paizinho, pelo Daniel. Querido, amado do Senhor, Tu tens entregue tantas riquezas para ele, Pai, e ele pode hoje repartir conosco. Deus, em nome de Jesus, unge a mente, o coração, trabalha através do Espírito dele, Pai, que ele possa ouvir a Tua voz. E nós queremos, Senhor, receber tudo que vem de Ti. E como necessitamos como igreja, queremos ouvir a Tua voz. Nessa manhã aproveita para falar conosco tudo o que Tu queres falar. Oramos por ele, abençoamos a vida do Teu servo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Também louvamos a Deus pela oportunidade de rever nosso amado Vince, Sâmia, esse jovem. Nós começamos a compartilhar ontem com vocês, com base em Romanos capítulo 8, verso 28, o texto que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma versão que ainda diz: e sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o destaque dessa palavra que estamos compartilhando com os irmãos está na palavra sabemos, que Paulo utiliza logo no início do verso, cujo significado é percebemos, compreendemos, temos convicção. Em outras palavras, já fomos esclarecidos, compreendemos perfeitamente, não há dúvidas nenhuma de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só para eu saber, quem ama a Deus aqui, diga amém, aleluia. Quem tem convicção de que foi chamado segundo o seu propósito, diga amém, glória a Deus. E com base nesse verso, estamos compartilhando 7 coisas que nós sabemos, ou deveríamos saber, ou se nos esquecemos, precisamos resgatar, porque às vezes existem coisas que caem no esquecimento, coisas que nós já não damos tanta importância assim, e isso é um erro grave na perspectiva da fé, da nossa vida com o Senhor. O escritor de Hebreus no capítulo 2 fala sobre nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais venhamos a nos desviar, a nos afastar. Então, se ele diz sabemos, nós precisamos de fato saber. Se nos esquecemos, precisamos resgatar. Se estamos nesse nível de saber, compreender, guardar, que isso seja consolidado ainda muito mais fortemente no nosso coração, no nosso espírito, para a glória do Senhor. E das 7 coisas que nós queremos compartilhar com vocês, ontem já introduzimos as 2 primeiras. Sabemos que Deus existe, amém, queridos? Parece uma coisa óbvia, né? Deus existe, mas Ele se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6 me provoca. Porque se alguém sabe que Deus existe e não busca a Deus, não sabe muito bem. Não há uma compreensão ainda plena de quem é o Senhor. Deus existe. Temos uma opinião bem formada, por mais que existam alguns que se chamem deuses, quer nos céus ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós também por Ele. Para nós há um só Deus, o Pai, um só Senhor. E nós nos aproximamos de Deus crendo que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então temos uma convicção plena, inabalável, de quem é o nosso Deus e o que recebemos por sua graça e misericórdia todas as vezes que recorremos a Ele.
E não apenas isso, a natureza, a criação, manifesta a glória de Deus em toda parte, em todo lugar. Os atributos invisíveis do nosso Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio da criação, sendo observados pelas coisas que foram criadas. A criação revela a glória, a sabedoria do nosso Deus. Eu até esqueci de comentar com os irmãos ontem, quando fui, foram 3 visitas no médico, 2 terapeutas e um médico, na verdade. E na primeira visita ao terapeuta, para alinhar, né, minha coluna, a TI hoje é uma área que tem dado um suporte maravilhoso em todas as áreas, e o terapeuta estava lá com um programa, com uma coluna, né, ali em 3D, e ele ia mexendo, controlando ali nos botões, e apareciam os nervos, apareciam os músculos, e uma coisa impressionante, eu olhando aquilo ali, falei, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas estava quieto, louvando e adorando comigo mesmo. Daqui um pouco o próprio terapeuta não aguentou e falou, Deus fez tudo perfeito. Eu falei, fez. Deus fez todas as coisas perfeitas. Os músculos, e ele me instruindo e me ensinando, né, sobre as partes fibrosas, né, uma parte com músculos assim na vertical, outros na horizontal, outros trançados, né, ou seja, tudo amarrado direitinho, dando sustentação. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Os atributos invisíveis do nosso Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, tudo manifesta a glória do Senhor. Amém, queridos? Sabemos que Deus existe. Também compartilhamos o segundo ponto. Deus existe, mas Deus também tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Amém, queridos? Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo Jesus, fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11, aí o verso 12 ainda diz, a fim de sermos, de existirmos para o louvor da sua glória. Que propósito é esse? Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, que é Jesus, a quem adoramos nessa manhã, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Uma família com muitos filhos. Ainda cabe mais gente, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o Pai. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Independente de quem somos, eu ou você, da sua raiz, sua linhagem, a cultura, não importa de onde você veio, qual foi a influência que você recebeu na sua criação, na sua vida, na sua família, não importa. O que importa é que o propósito de Deus é que eu e você sejamos completos e perfeitos como Jesus Cristo. Mansos, humildes, servos, amando, perdoando, cumprindo a missão, a tarefa que nós temos, vivendo em santidade, como Jesus viveu, andando como Jesus andou, manifestando a glória do Filho de Deus em toda parte, em todo lugar.
O escritor de Hebreus, no capítulo 1, diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do Pai. Coisa impressionante. Da mesma forma, eu e você também devemos manifestar neste mundo a expressão exata do Filho de Deus. Nesse mundo que jaz em trevas, carente de referenciais, de modelo, Deus nos plantou como luzeiros neste mundo, para que possamos exalar em toda parte o bom perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem um propósito. Não chegamos lá ainda. Eu particularmente me considero ainda muito longe desse alvo, mas eu sei para onde eu tenho que caminhar. E cada dia é dia de dar passos, de avançar, de progredir, me esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que diante de mim estão, prosseguindo para o alvo, olhando, como diz o escritor de Hebreus, firmemente para aquele que é o autor e o consumador da fé, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus tem um propósito. E terceiro ponto, começando já nessa manhã, após esse resumo, terceiro ponto, o propósito de Deus é eterno. Nós sabemos que Deus existe, que Deus tem um propósito, mas que o propósito de Deus não é uma novidade, e nem uma invenção humana. Não estou trazendo para vocês algo que eu descobri na minha capacidade humana, não. Sabemos que Deus existe, sabemos que Deus tem um propósito, mas também sabemos que o propósito de Deus é eterno. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: eu sei que o propósito de Deus é eterno. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa palavra eternidade, ela nos confronta. Ela mexe conosco, nos provoca. Para mim, ela surte um efeito muito positivo, na perspectiva de que me leva a me humilhar e ao mesmo tempo também a exaltar o Senhor. Sabemos que o propósito de Deus, ele é eterno. Efésios capítulo 3, o verso 11 diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o significado dessa palavra, segundo o eterno propósito, é perpétuo, ininterrupto. Que coisa impressionante. Que não muda. Algo que começou na mente e no coração do nosso Deus. Deus sabia exatamente o que queria. E deu o start, o início, determinou algo, planejou algo, e começou a desenvolver o que queria. Começou na mente do Criador, no coração do nosso Deus, o eterno propósito, perpétuo, ininterrupto. Talvez essa palavra eterno nos gere assim uma certa crise, um certo conflito. E aí o Senhor usa o apóstolo Paulo para que através de Efésios 1, verso 4, nos dê uma referência para ajudar, porque ele diz que o Senhor nos escolheu, uma versão fala elegeu, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Se essa palavra eterno propósito nos confronta e nos deixa meio em crise, pelo menos pega agora a referência da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu e você fomos escolhidos. Aleluia.
O verso 3 fala abençoados, o verso 4, escolhidos, o verso 5, predestinados. Fica aí a referência da fundação do mundo, quando o mundo foi fundado, a origem, o começo, só que o propósito é antes da fundação do mundo. Eu e você já estávamos no coração de Deus. Você não fica feliz em saber disso, hein? Aleluia! Deus já pensava em mim, em você. Já havia determinado que eu e você existiríamos e faríamos parte do seu projeto eterno, do seu propósito eterno. Nos escolheu por meio de Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Se você me encontrar na minha vida comum, às vezes quando estou fazendo uma caminhada na praia, algum lugar assim, lá em São Vicente, talvez você pense que eu sou louco, mas às vezes eu choro, caminho, olho para o céu, para a imensidão do mar, e me sinto de fato muito importante dentro dos planos de Deus, no propósito do meu Deus, que me escolheu, muito acima da vontade do Diogo e da Maria, meus pais. Eu fui criado para a glória do Senhor. Eu existo para o louvor da glória do meu Deus. Há uma razão para a minha existência, muito acima da realização dos meus sonhos, dos meus projetos, e eu sou um sonhador, minha esposa sabe muito bem. Selma volta e meia diz assim, o Dani dorme com um sonho e acorda com 10. Mas eu existo para a realização do plano, do projeto, dos sonhos do meu Deus, do meu Senhor, que me escolheu antes da fundação do mundo. Telinho lembrou ontem, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, onde o apóstolo Paulo fala que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, aí para enrolar tudo de novo, antes dos tempos eternos. Começou com o eterno propósito. Rapaz, é vasto demais. Calma. Antes da fundação do mundo. Bom, o mundo teve uma origem, agora ele vem antes dos tempos eternos. Mas é que o Espírito Santo está querendo nos elevar, nos puxar no bom sentido para essa dimensão superior. Porque se deixar, a gente fica muito acostumado aqui embaixo a essa vida insignificante, esse vapor, essa fumaça. Hoje eu sou um homem recém-completado 56 anos, dá tempo de ganhar presente ainda, viu, irmão? Sou de 68, 22 de janeiro de 68, 56 anos, mas o que é isso? Eu não posso viver focando esses 56. Mamãe partiu com 88, 2 dias antes de completar 89. Tudo isso aqui embaixo, isso não é nada. Deus está nos provocando, nos atraindo para que possamos olhar para a eternidade, antes dos tempos eternos, e algo ininterrupto, que não teve qualquer interferência, meus amados irmãos, independente do que aconteceu. Interessante que nós podemos até mergulhar um pouquinho mais, porque sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12 fala sobre isso. Pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Mas o propósito de Deus está acima disso, pois no livro do profeta Isaías, capítulo 46, verso 9, se não me falha a memória, e 10, o nosso Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas, de que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo o meu conselho. E pasme, o significado dessa palavra é propósito. O meu conselho permanecerá de pé. Eu farei toda a minha vontade. Aleluia. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que não sucederam. O propósito, ele é ininterrupto. Ele não varia, não altera. Eu escrevi, inclusive, aqui umas definições do dicionário Strong's, que diz o seguinte: significa duração continuada, perpetuamente, incessantemente, invariavelmente, em toda e qualquer situação, quando de acordo com as circunstâncias algo é ou deve ser feito outra vez. Deus sabia o que queria. Louvado seja o nome do Senhor. E determinou isso desde a eternidade. E por mais que algumas coisas aconteceram no miolo, aí no meio, por conta da rebeldia do homem, o Senhor afirma dizendo: o meu conselho permanecerá de pé. Aleluia. Farei toda a minha vontade. A sua família está de fato em andamento, amém, queridos? Louvado seja Deus. Muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Sabemos que o propósito de Deus é eterno. É eterno. Sabemos exatamente que antes da fundação do mundo, antes da origem de todas as coisas, Deus decidiu, se propôs a realizar algo ininterrupto, invariável, que não muda, que não pode ser alterado. Ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não, irmãos? Tem gente enlouquecida nesse mundo porque não sabe o propósito da sua existência. Porque não tem uma perspectiva um pouco mais distante, longínqua de sua própria vida. Chega pouco, um palmo talvez, à frente de seus olhos. E eu e vocês, pela palavra de Deus, obrigado, meu amado, pela palavra do Senhor e pela fé, por meio de Cristo, do Espírito Santo, nós vamos da eternidade passada para a eternidade futura, e vemos nosso Deus reinando soberano sobre todas as coisas, e eu e vocês no coração do nosso Pai, amém, queridos? Isso é maravilhoso. Alguns anos atrás o Senhor nos deu uma canção que diz: eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, eu sei a quem pertenço, eu sei quem eu sou, eu tenho esperança, eu tenho, sabemos. É diferente vivermos dessa forma, com essa compreensão, com essa percepção, com essa convicção nos nossos corações, meus amados irmãos. Sabemos que Deus existe, que Deus tem um propósito, mas sabemos também que o propósito do nosso Deus é eterno.
Um dos 8 pontos da vida e obra de Jesus, que todos nós conhecemos bem, da eternidade, a humanidade, a santidade, a obra perfeita, a morte pelos pecados, a ressurreição, a exaltação e a vinda. Um dos que mais impacta meu coração é a eternidade. A eternidade. E eu gosto de umas passagens como Colossenses 1, verso 17, onde a palavra diz que Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. João 17, verso 5, Jesus está falando com o Pai, papo de filho e pai. Papo de família. E ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Eu gosto de Gênesis 1, 26. 6º dia da criação. Disse Deus, façamos. Por que ele usa o plural? Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Deus eterno, com um propósito eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar ao Senhor nessa manhã. Te damos a honra e a glória nesta manhã, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Louvado seja Deus. Então, nós sabemos que o propósito de Deus, ele é eterno. Quarta coisa que sabemos, ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar se já nos esquecemos. Sabemos que fomos chamados para viver esse propósito. Está tudo em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo, eu fui chamado para viver esse propósito. Diga para o seu irmão, você foi chamado para viver esse propósito. Já deveria saber. Porque a gente vive na perspectiva tradicional e religiosa da igreja, com aquela ênfase, estou ouvindo mais uma pregação. Mais uma palavra. Meu irmão, não. É algo prático, não é teoria, não é algo para satisfazer o seu intelecto, a sua curiosidade, para ocupar um pouquinho mais, o seu HD, aumentar a capacidade de arquivos da sua vida. Não! Nós fomos chamados para viver esse propósito, para fazermos do propósito de Deus o nosso propósito de vida. Primeira vez que eu vi a respeito dessas coisas, como já falei com os irmãos, há mais de 30 anos atrás, minha vida virou, no bom sentido, de perna para o ar. Eu nasci, no meu lar, papai e mamãe já haviam se decidido pelo Senhor, e na sua sinceridade servindo ao Senhor, e sendo bons modelos, bons referenciais de fé, alcançando, servindo pessoas, coisas inclusive que vivemos. Eu fui criado nesse contexto de casa cheia, de volta e meia entrando necessitados, problemáticos, e papai e mamãe servindo e a vida deles sendo transformadas, com os desafios, mas progressivamente crescendo, amadurecendo em Deus.
mas eu nunca tinha ouvido falar do propósito de Deus. E era um daqueles, como falei ontem com vocês, que orava pedindo: Senhor, me revela a sua vontade. Pai, o que tu queres da minha vida? Cuidado com essa oração. Sabemos que Deus existe e Deus tem um propósito. E que seu propósito é eterno. Você sabe o que Deus quer. Quer que você seja igual, semelhante a Jesus. Acabou a crise. Diga para o seu irmão: irmão, chega, acabou a crise, fica, né? Pode dormir em paz, acordar em paz e viver em paz. Obviamente não aquela paz de indolência, né? Aquela paz de indiferença. Tem gente que acha que essa indiferença, essa mornidão, né? Falta de proatividade, isso é paz. Não, é aquela paz que turbina as nossas vidas, porque nesse quarto ponto nós sabemos que fomos chamados segundo o propósito do nosso Deus, chamados para viver esse propósito, para praticarmos esse propósito. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu e você fomos chamados para conhecermos a Deus. Chamados para amarmos a Deus. Isso é um projeto de vida. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que eu não vou conseguir acomodar dentro de uma caixinha. São 56 anos de vida, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, e Ele sempre se renovando em sua glória, em sua beleza, em sua graça, em seu poder. Jamais contribuindo para que eu fique estagnado, conformado, acomodado. A vida com Deus é uma vida dinâmica, que nos provoca sempre a avançar, sempre a progredir, sempre a desejar, a querer, a buscar, a compreender. São coisas tão grandes, coisas tão firmes que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Deus tem essa capacidade, porque estamos falando do Todo-Poderoso. Eu e você fomos chamados para conhecer a Deus. E eu gosto dessa palavra conhecer, porque em diversos textos das Escrituras, o significado não é um apelo intelectual, e sim um convite a uma experiência, um envolvimento. É andar com Deus, é se aproximar do objeto de conhecimento. Não é uso do raciocínio, não é algo lógico. É vida, é comunhão, é intimidade, é caminhada. É quedar-se como Maria aos pés do Senhor, para ouvir os seus ensinamentos, para olhar para a sua face, para os seus olhos, e ser transformado progressivamente nessa vida com o Senhor. Eu quero mais e mais e mais. Quanto mais se experimenta de Deus, mais você deseja, mais você quer. Eu e você fomos chamados para isso, para recebermos esta recompensa, como falamos ontem. A recompensa que Ele nos promete, que Ele nos garante, é Ele mesmo, irmão. Nosso galardão é o Senhor. Louvado seja Deus. Chamados para conhecermos a Deus e para amarmos a Deus. Louvado seja Deus. Conheci, eu não guardei o nome, você mesmo, de 1,96 m ali, né? Gustavo, né? Gustavo, que começou a jornada alguns meses atrás, né, Gustavo?
Que jornada, que chamado você atendeu. Incrível. Deus te chamou para fazer parte do seu propósito. E agora começa os melhores anos de tua vida. Olhando para frente, avançando, progredindo. Experiências nunca antes vividas. Nós costumamos a dizer que Deus, Ele é tão criativo. Ele tem a capacidade de nos surpreender eternamente. Sempre de uma forma diferente. Você pensa que Ele vai agir do mesmo jeito que agiu, usando os mesmos recursos que já te impressionaram no passado. E Ele faz de uma forma que, no bom sentido, o teu queixo cai. E você fala, esse é o meu Deus. Esse é o meu Pai. Amém, queridos? Eu e você fomos chamados para vivermos esse propósito. Criados para conhecermos e amarmos ao nosso Deus. Efésios 1, verso 3 diz que Ele é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pergunta para o seu irmão, você sabia? Então, na verdade, nada nos falta. Eu não ouvi amém. Nosso amado irmão falou do miolo do Salmo 22, 23, 24. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Nada. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança. Eu tenho um tesouro. Eu tenho Jesus. Nada me falta. Deus me deu tudo. Me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu tudo. Pulei para a segunda parte. Estou satisfeito. Era só para provocar para chegar nessa parte. Quem está satisfeito aqui? Aleluia. 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 Abençoados com todas as bênçãos, escolhidos antes da fundação do mundo e predestinados para filhos por meio de Jesus Cristo. 1 João 3, 1, vede
Que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, o que, irmãos? Filhos de Deus. Aleluia! Quem é filho de Deus, diga amém. Esse é o posto mais alto que alguém pode alcançar. Filho do Deus vivo. Filho de Deus. E se somos filhos, precisamos aproveitar. Não apenas o que o Pai tem, mas quem o Pai é. Amém, queridos? Que glória é essa? Ser filho de Deus. Ter os olhos do Pai sobre nós. Sermos seus herdeiros, herdeiros em Cristo. Sermos participantes da sua natureza. Chamados pelo seu nome. Sentarmos à sua mesa. Andarmos com Ele. Termos um canal aberto, um caminho liberado, livre acesso. Louvado seja Deus. Filhos de Deus. Vamos para o quinto ponto, senão a gente vai passar o dia aqui. Sabemos que Deus existe, sabemos que Deus tem um propósito, sabemos que o propósito de Deus é eterno, e sabemos que fomos chamados para viver esse propósito, para conhecermos e amarmos a Deus. E o quinto ponto, para nós concluirmos nessa manhã, nós sabemos também que vivendo esse quarto ponto, ou seja, vivendo na prática esse chamado que nos foi dado, uma transformação progressiva vai se desencadear em nossas vidas, a fim de que de fato sejamos semelhantes a Jesus. Porque às vezes a gente compreende assim, o propósito eterno de Deus é uma família de filhos semelhantes a Jesus, e a gente pensa que é uma coisa mecânica. Deus sempre é experimental, sempre é de aproximação, porque nessa aproximação, nesse envolvimento, coisas sobrenaturais começam a acontecer nas nossas vidas. Vivendo segundo o propósito de Deus, nós seremos transformados à imagem do nosso Senhor. O conhecimento e o amor a Deus, a comunhão com Deus, nos transforma à sua imagem, à semelhança de Jesus. Eu gosto de algumas referências do Antigo Testamento, inclusive, que são sombra, mas que nos provocam profundamente. A palavra nos fala sobre Moisés e sobre a vida de Moisés, sobre a experiência que Moisés teve, desde ser concebido naquele momento de turbulência, de risco da sua própria vida, a aventura no rio, sendo resgatado do rio, sendo adotado e criado pela filha de Faraó, e crescendo de forma sobrenatural, onde, por vontade do Senhor, a sua própria mãe foi
a serva que cuidou da criança, sendo instruído em toda a ciência do Egito, tendo a percepção do sofrimento do seu povo, na posição que ocupava, mas agora percebendo que o seu povo, sendo subjugado, escravizado, nas tentativas que ele fez para remediar aquela situação, e na manifestação de um caráter agressivo, homicida até, que mata, que tenta ser juiz, determinando as coisas, conciliando as coisas. É interessante que Números capítulo 12, se não me falha a memória, naquele episódio em que, bem depois, Arão e Miriam falam contra Moisés. As Escrituras nos revelam que esse Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. O que foi que aconteceu com ele? Esse Moisés era convidado pelo Senhor para subir ao monte, para ouvir direto da boca de Deus as leis, receber em suas mãos os mandamentos, os preceitos do Senhor. E acontecia uma coisa interessante, que nem a ficha tinha caído primeiro em Moisés. A Bíblia diz que o seu rosto, após ter falado com Deus, ele brilhava. Na raiz da palavra, emitia raios, depois de ter falado com Deus. Quando a ficha caiu, ele colocou um véu, colocava um véu no seu rosto. Quando Paulo fala à igreja de Coríntios, ele se refere dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo, e que espalhamos em toda parte, em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Jesus sobe ao monte a fim de orar, e a Bíblia diz que, estando ele a orar, o seu rosto transfigurou, suas roupas resplandeceram de brancura. Eu fico lendo essas coisas e falo, meu Deus, a comunhão com Deus, ela é perigosa, porque ela vai se manifestar em nossas vidas, no nosso caráter, na nossa forma de ser e de agir, na nossa realidade espiritual, inclusive. Você sabia que você tem uma identidade espiritual? Você tem cheiro, tem vestes. Já ouviu falar de vestes de justiça? De vestes de louvor? Apocalipse fala sobre alguns que andam nus e outros que andam vestidos, vivendo esse propósito, vivendo em comunhão com Deus, andando com Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida, e às vezes nem nós percebemos, mas aqueles que estão à nossa volta, que convivem conosco, começam a perceber. Com certeza os irmãos já tiveram experiência, talvez em ambientes corporativos, no seu trabalho ou na faculdade,
Pessoas que chegam para você e dizem assim: eu não sei o que é, mas você tem uma luz. Tem alguma coisa diferente na sua vida. Quem já teve essa experiência aqui, de ouvir isso? Ninguém teve. A pessoa nem sabe o que é, mas ela percebe, ela sente que há uma realidade espiritual na sua vida. Vivendo segundo o propósito de Deus, nós somos transformados progressivamente. É algo muito dinâmico. Eu acho que já contei para vocês a experiência de conversão de mamãe. Papai e mamãe incrédulos se uniram, começaram a viver a vida e a gerar os seus filhos, 7, eu sou um dos 7, e papai era um ferreiro, estava trabalhando na cidade de Santos. Rômulo, por favor, pode ir. E um belo dia, os irmãos estavam fazendo um culto público, como chamavam antigamente, numa praça em Santos. E mamãe me contou que, ela mesma que me relatou isso, disse que eles não estavam nem pregando, estavam louvando. Quando o papai se deu por conta, ele estava ajoelhado, chorando que nem criança, e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. O detalhe era que papai era violento, baiano, lutador de capoeira, brigava por dinheiro, fazia uma aposta e ele ia bater nos outros. Mamãe sentiu o peso da violência, da agressividade, da carnalidade de meu pai. Mamãe tinha medo. Mamãe era desconfiada, porque sabia que aquele baixinho era capaz de fazer coisas terríveis. Até que após essa experiência, a vida de papai começou a mudar. E aquele homem violento começou a viver sob controle, a manifestar uma paz que ele não tinha. A ser mais equilibrado. A transformação progressiva de papai foi tão impactante para a mamãe que ela entrou em crise. E a princípio achou que ele estava ficando louco e bobo. E aí ela falou: ele está ficando trouxa mesmo? Não sei se aqui é nome feio, lá em São Paulo para nós trouxa é bobo, né? Ela falou: eu vou descontar as coisas que ele já me fez. E ela disse que começou a descontar algumas coisas, começou a maltratar ele. Aí que ela enlouqueceu mais ainda, porque ele não reagia. E ela descobriu que ele, o termo que usavam antigamente, havia virado crente. Pergunta para o seu irmão: você já virou crente? Não faz isso não, brincadeira. E aí, em meio ao seu desespero e ao impacto da transformação da vida de papai e mamãe,
diz que falou com Deus. E ela disse: Deus, se tu existe, me mostra o caminho. Mamãe contava dizendo que o próprio Jesus veio em pessoa. E falou para ela: você não me pediu para te mostrar o caminho. Eu sou o caminho. Uma mulher simples, criada na roça, filha de mineiro. Eu tenho sangue mineiro. Mamãe era filha de mineiro. Por causa da transformação da vida de papai, que eu fui testemunha, pois eu fiquei muitas vezes indignado, porque quando eu era jovem, adolescente, jovem, do meu quarto eu ouvia meu pai gemendo no quarto dele, ajoelhado, orando e falando com Deus. Ele orava ao Senhor, falando em línguas, e aquele clamor, aquela oração, às vezes me incomodava, eu queria dormir. E era 5 horas da manhã, ele estava orando, estava falando com o Senhor, se aproximando, se envolvendo. Tinha não sei quantas Bíblias, passava horas lendo, e ele pintava suas Bíblias. Eu e meus irmãos herdamos algumas Bíblias de papai, toda anotada, toda escrita as Bíblias. Que ele ficava horas lendo, meditando. Um homem iletrado, com instrução limitada, que memorizava as Escrituras. Já contei para vocês essa canção, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. É uma canção que me remete lá ao passado, porque muitas vezes eu via papai recitando na nossa casa o Salmo 46, que é a base desse cântico. A sua voz grave: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Eu olhava e falava, ele memorizou as Escrituras, a Bíblia, porque lia, se aproximava de Deus, e até o último dia de sua vida, Deus o transformou. Havia inclusive uma pendência na vida de papai, com respeito até seu casamento com mamãe. Eles haviam se ajuntado e vivido. Ele não achava que era importante. Mamãe inclusive ficou chateada quando papai faleceu, porque ele achava que isso não era importante, a liderança instruindo para ele regularizar a situação inclusive. Mas no último dia de sua vida, minha prima, uma serva do Senhor, conseguiu conversar com o pai e conseguiu convencer papai, e eles combinaram de casar, de acertar sua situação, porque queria agradar a Deus. Minha prima ficou impressionada e falou assim: tio, o senhor está falando sério? Falou: tô, rapaz. É o jeito de falar, rapaz. Falou para ela: eu não disse que eu vou fazer, eu vou fazer. O Senhor só esperou isso.
Estava tudo certo. Eles iam ter a sua cerimônia, acertar essa parte da sua vida. Era o sonho de minha mãe. Ele pegou a bicicleta, saiu, foi para a cidade e retornou para casa. Quando voltou para casa, tomou um lanche e falou: eu vou dormir um pouquinho. O meu irmão conta que sentou na cama e foi tirar a sua jaqueta e foi embora. O Senhor levou, papai. A comunhão com Deus transforma nossas vidas. Se isso aconteceu com a vida de papai, eu fico imaginando você que é tão instruído sobre o propósito eterno de Deus, sobre a eternidade do plano de Deus, sobre 1 Coríntios 1:9, a fidelidade de Deus que nos chamou para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós andamos e vivemos com Ele, falamos com Ele diariamente, continuamente, não precisamos nem mudar o tom de voz. Ó Deus Altíssimo, não, nós falamos com Ele. Moisés falava com Deus como qualquer fala com seu amigo. João, o discípulo amado, o apóstolo amado, reclinava a cabeça no peito de Jesus. Quem ensinou isso para João? João conseguiu esse acesso, reclinar a cabeça no peito de Jesus. Não sei se talvez ouvir o pulsar do coração do Verbo encarnado, do Verbo eterno. Deus ama a comunhão. Deus convida a mim e a você para perto, amém, queridos? Ele prepara essa mesa e nos convida para que possamos nos achegar. Chegai-vos a Deus, aleluia, e Ele se chegará a vós. Deus ama a comunhão. A grande ênfase do discipulado de Jesus era essa: vinde a mim. Escolheu 12 para estarem com Ele, depois para os enviar a pregar. Mas a grande ênfase era estar com Ele, viver com Ele, andar com Ele. Os apóstolos depois escreveram, João, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram com respeito ao Verbo da vida. Nós comemos com Ele, nós andamos com Ele. Aleluia, que glória é esse propósito. Que privilégio eu e você temos de sermos íntimos do Senhor, sermos família do nosso Deus. Amém, queridos? Sabemos que Deus existe, sabemos que Deus tem um propósito, sabemos que o propósito de Deus é eterno, sabemos que fomos chamados para viver esse propósito, e atendendo este chamado e vivendo mesmo esse propósito, coisas sobrenaturais começam a permear a nossa humanidade. Paulo escreveu, segundo aos Coríntios 3:18, se não me falha a memória, que todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso me motiva. Eu quero orar com vocês nessa manhã para nós concluir. Louvado seja o nome do Senhor.
Se você voluntariamente desejar vir aqui à frente, você pode vir. Não perante a mim, mas para que juntos possamos orar ao Senhor. Se quiser sair do seu lugar e se ajoelhar aqui, se aconchegar aqui, encontra o seu lugarzinho e se aconchega. Eu vou descer também, que eu não aguento. A palavra diz que certa vez Davi entrou na casa do Senhor e ficou lá. Há um lugar, há um acesso. Cristo é o acesso. Jesus é o caminho, o novo e o vivo. Aleluia. Aleluia. E ao ouvir, você não precisa esperar que eu ore. Pode ir falando com o Pai, Ele te escuta. Ele te ama. Foi Ele quem te escolheu, quem te predestinou para filho. Aleluia. Agradece a Ele por esse privilégio de fazer parte do seu propósito, de ser seu filho. E você que está sentado no seu lugar, abraça seu irmão. Vamos, como família, agradecer juntos. Que privilégio nós temos. Que privilégio nós temos. Deus nos ama. Deus nos deseja. Se você quiser, inclusive, vir abraçar os irmãos aqui também, pode vir, pode ministrar também. É melhor quando estamos juntos como família. Acolhe os irmãos aqui também. Faça isso, saia do seu lugar e vamos ministrar uns aos outros, vamos fortalecer uns aos outros. Vem aqui e acolhe seu amado irmão. Essa manhã é uma manhã de consolo e de graça, diz o Senhor, pois há um lugar especial junto a mim, que tu tens direito, diz o Senhor. Chega-te a mim, diz o Senhor, eu te quero perto. Eu te criei para que tu vivas perto, para que tu estejas perto, diz o Senhor. E que andemasse tu de conta na baixou, bacana, assim na bacana. Ore condemasse andemassou de cantemlar de casa. Eu estou removendo os temores da tua vida. Toda a insegurança que tu tens, eu estou colocando por terra agora. Tu não te sentes amada? Verdadeiramente eu te amo, diz o Senhor. E que a sou de comando, a ter a baixina, na bacalmacina, na bacalmacina. Eu amo os meus filhos. Eu amo as minhas filhas, diz o Senhor. Tu és filho
amado, em quem me comprazo. Eu me alegro em tua vida, diz o Senhor. E eu sei que tu me amas, eu sei que tu me queres, diz o Senhor. Por isso eu fortaleço agora o teu coração e faço em tua vida o que tu não podes fazer por ti mesma, o que tu não consegues realizar por ti mesmo. O querer, o efetuar, eu opero em tua vida, eu realizo em tua vida, segundo a minha boa vontade. Recebe consolo em tua alma, refrigério em tua alma, pois tu és meu filho, tu és minha filha amada. Estou derramando o meu amor em teu coração, diz o Senhor. Meu Espírito habita em você. Seja confortado neste dia, seja consolada neste dia. Consolo e refrigério para a tua alma. Chega-te, diz o Senhor. Aproxima-te. Há um novo, há um vivo caminho que eu consagrei. Vem, assenta-te à minha mesa. Aproxima-te, diz o Senhor. Há pão vivo à tua disposição. Água viva para ti. Eu estou ungindo a tua cabeça com óleo. Estou fazendo o teu cálice transbordar neste dia. Escuta bem, diz o Senhor. Bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da tua vida. Não faltará bondade e misericórdia para a tua vida. Tu és meu filho, tu és minha filha. Chega-te a mim, diz o Senhor. Eu te amo, eu te escolhi, já te abençoei. Tu és abençoado, tu és abençoada. Ninguém poderá amaldiçoar a tua vida. Sobre ti repousa a minha bênção, diz o Senhor. Tu és abençoado, tu és bem-aventurado. Tu és meu herdeiro, minha herdeira, meu filho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, pode abraçar, pode ministrar sobre o teu irmão. Vamos investir esses minutos agora ministrando uns aos outros, da parte de Deus. Somos família do Senhor, aleluia. Vamos ministrar uns aos outros, vamos compartilhar uns com os outros, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vidanda que danda da banda da maciba de contida da machida da vaca. Soriande da candi macida da banda canamana. Eu tenho Cristo, em minha vida.
eu tenho tudo. Nada me falta. Tenho esperança. Tenho tesouro. Eu tenho Jesus. Nada me falta.